Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Estou aqui novamente com o intuito de ajudar vocês. Desde os tempos remotos até hoje, as nações cristãs vêm sofrendo a ausência do verdadeiro conhecimento de Elohim de Israel e do seu filho Yahushua. Homens de todas as raças, de todos os crédulos, caminham na obscuridade do entendimento, apostando em suas medianas convicções, apropriando-se da vulnerabilidade dos povos para fundarem, sem temor, suas facções religiosas, buscando seus próprios interesses. O primeiro item que eu quero chamar aqui a vossa atenção é para a análise da palavra gramatical dentro de um assunto que vós precisais entender. Por exemplo, todos os cristãos cresceram chamando o Elohim de Israel de Deus Criador. Se levarmos em conta o que está escrito na Bíblia, estamos certos em chamá-lo Deus Criador, porque está na Bíblia, pois é assim que está escrito. Infelizmente, encontramos muitos erros na Bíblia, erros de tradução, erros de grafia, erros cronológicos e genealógicos. Vamos examinar um erro de gramática inserido na Bíblia, só para vocês terem uma ideia, uma noção de que nunca se pode dizer que a Bíblia não tem erros, que é um livro inerrante. Observamos que até hoje todos nós erramos quando chamamos o nosso Deus de Criador. O famoso filósofo Humberto Rodi, aludindo à palavra Criador, disse que a substituição da tradicional palavra latina crear pelo neologismo moderno criar é aceitável em nível de cultura primária, porque favorece a alfabetização e dispensa o esforço mental, mas não é aceitável em nível de cultura superior, porque deturpa o pensamento. Estão me entendendo? Agora veja as definições das palavras originais. Por exemplo, criar é a manifestação da essência em forma de existência, enquanto que criar é a transição de uma existência para outra existência. O eterno nosso Elohim é criador e não criador. Um fazendeiro é um criador de gado. Há entre os homens gênios criadores, embora não sejam talvez criadores. Convenhamos, a conhecida lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria e nada se aniquila, tudo se transforma. Se grafarmos nada se cria, esta lei está correta, não é mesmo? Mas se escrevermos nada se cria na natureza, essa frase resulta totalmente falsa. Por isso, meus amigos, eu prefiro a verdade e clareza do pensamento. Mas se alguém me perguntar, é pecado chamarmos nosso Deus de Deus Criador? Certamente eu responderia que não, mas diria que é falta de conhecimento, e sem conhecimento o homem se torna inútil perante a presença do Eterno. Oséias capítulo 6, verso 4. Vamos analisar a palavra Deus. Palavra Deus separadamente pode ser atribuída a um demônio, a um Deus qualquer, pois a tradução da palavra grega para Deus é daimon,
que significa Deus ou divindade, e pode ser qualquer uma divindade. Se você chama pelo Supremo Senhor dizendo apenas Deus, você está correndo o risco de estar chamando por um daimon, um Deus que não seria o seu. A distinção entre o nosso Deus, divindade celestial, para o demônio, Deus da terra, não se faz apenas pela alteração de uma letra minúscula para maiúscula, mas pelo complemento da palavra Deus. O sistema que os judeus cognominaram de Satã não vai deixar de ser Satã só porque o D minúsculo foi substituído por um maiúsculo. Estão me entendendo? Escutem-me. Se você pronuncia a palavra Deus sem um complemento, por exemplo, Deus de Abraão, você estaria chamando por um Deus qualquer, mesmo que a sua intenção não seja isso, porque o Deus em que as nações conhecem é Satã. Todos os povos da terra chamam pelo seu nome, achando que estão chamando pelo Deus de Israel. Veja o que nos disse o emissário Shaul, o que chamam de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Shaul identifica o seu Deus. O Deus de Shaul não está isolado. Veja Gênesis capítulo 26 e verso 24. O Eterno se identifica dizendo ao seu povo: eu sou o Elohim de Abraão. Veja Gênesis 28, verso 13. O Eterno falou com Moshe, dizendo: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão e Jacó. 1 Reis 18, 36. Nenhum profeta ou emissário se dirigia ao Eterno dizendo apenas Deus, pois sabiam diferenciar o Deus de Israel dos deuses da terra. Então, se você chama pelo Eterno, não apenas o chame Deus, mas chame Deus de Abraão, o Deus dos santos emissários. Assim, você faz a diferenciação entre o Deus dos céus e os deuses da terra. Observem alguns exemplos. Se em uma determinada reunião se encontram dois Joãos e você quer chamar a atenção de um deles, é necessário que identifique o João a quem você quer chamar. Do contrário, os dois virão até você. Do mesmo modo, quando você chamar pelo Eterno, chame Deus de Abraão ou chame Deus de Israel. Do contrário, podes estar chamando por outro Deus que não é o seu. Vamos observar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. No verso 2, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. De Deus? Que Deus? Deuses existem. Temos que identificar o correto nesse texto. Na verdade, o correto seria Rahu Hakadosh Baruhu Mai, que quer dizer o Espírito Santo bendito movia-se sobre as águas. Quando você pronuncia Deus sozinho, isolado, mesmo que você tenha a sinceridade no teu pensamento, isso não quer dizer que você está certo. Isso é coisa de Babilônia. O correto é: o Espírito bendito santo se movia sobre as águas. Quero ajudar aos que anelam permear pelos caminhos da verdade. Agora vamos analisar o termo Senhor. Alguns desentendidos têm ensinado por aí que Senhor é Baal. Negativo. O hebraico dessas pessoas está muito vulnerável. Senhor não é Baal. Baal é que é a tradução em hebraico para Senhor.
Essa é que é a verdade. Senhor é sinônimo de esposo, marido, dono em hebraico. Isto significa que os pagãos cognominaram o seu ídolo de seu senhor, seu dono, seu Baal. Para os homens há muitos Baalins, mas para nós, os santos, há um só Baal, Senhor. O que você precisa ter é cuidado quando você se expressar se referindo ao Eterno como Senhor. Da mesma forma que você usa o Deus de Abraão, você também deve usar o Senhor dos céus, o Senhor de Israel, o Senhor dos santos, o Senhor dos emissários, ou o meu Senhor. Você está definindo realmente de quem você está falando. Porque se você falar isoladamente apenas Senhor, você está falando com Baal. Você sabe, meu amigo, a linguagem das nações pagãs com alusão a Deus. Como é de praxe as pessoas dizerem: Deus me livre, valha-me Deus, Deus me guarde, Deus me defenda. Se Deus quiser, Deus te acompanhe, vá com Deus, Deus te guie, fique com Deus, Deus é Pai, sou filho de Deus, Deus é fiel, Deus é amor, só Deus pode todas as coisas, mais de que Deus ninguém pode mais do que Deus, Deus é justo, Deus é tudo, eu sou de Deus. Essa é a linguagem das pessoas da terra. Esse Deus que está na boca de quase todos os humanos não é o Deus do remanescente de Israel. Esse Deus é da terra, o Deus das nações. Nossa linguagem é diferenciada. Quer um exemplo? Quando o emissário Cafos, que chamam de Pedro, estava para negar o mestre, alguém se aproximou dele e disse: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua linguagem te denuncia. Mateus 26:76. Portanto, essa linguagem que os humanos usam para chamar Deus não é a linguagem dos verdadeiros servos do Altíssimo, livres e libertados dos pecados do mundo e da Babilônia. A cristandade vive uma verdadeira utopia, ou seja, uma imensa ilusão. Primeiro, por acreditar num Deus eclético que ama todo mundo e que é salvador da humanidade. Esse Deus dos cristãos aceita os homens supostamente convertidos viverem com todos os seus rituais e costumes babilônicos. Infelizmente, os pregadores das religiões cristãs acham que estão anunciando o Messias, filho do Deus vivo, mas isso não passa de uma utopia, um tanto quanto mirabolante. Veja alguns exemplos de gafes cometidas por muitos deles. Mentem para os seus ouvintes dizendo que o Messias falou: vinde como estáis. Pergunto: você que é inteligente, percebe que jamais o Messias diria uma pacovice dessas? Vinde como estáis? Olha o que foi que o Messias falou: se alguém não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu seguidor. É o contrário do que os pregadores dizem, ou não é? Na verdade, a cristandade vive em um mar de alucinações e permeia em busca do que jamais encontrará. O povo do Eterno que está no meio dessa cristandade deturpada precisa ser despertado. E eu estou aqui para isto, para despertar os eleitos que estão entre os cristãos. O que você pensa das Bíblias nas mãos dos cristãos? Eu comparo a Bíblia na mão dos cristãos um manual de equívocos, uma caixa de pensamentos contraditórios, um jornal de ontem, uma mesa de alimentos infectados, uma marionete jogada de mão em mão a serviço dos negociantes da terra. É isso que eu vejo.
Vejam os exemplos de interpretações. Na mente da maioria da cristandade, a Bíblia não passa de um livro comum. Um livro que qualquer um pode ler e entender. Infelizmente, muitos homens lutaram por conseguir colocar a Bíblia à disposição da humanidade. O pensamento dos homens era que cada pessoa pudesse ler a Bíblia. Isso é louvável. E já conseguiram, mas isso só trouxe confusão e perturbações contra a palavra do Eterno. Na verdade, em parte, é louvável o que os homens fizeram concernente à divulgação da Bíblia para o mundo inteiro. Infelizmente, não imaginavam que o resultado seria um desastre. Vou explicar. Você sabe o que significa um leigo ter a liberdade de ler sozinho a carta magna do Altíssimo, repleta de enigmas transcendentes que um homem natural jamais os entenderá? Imagine um homem semi-analfabeto sem a mínima condição de fazer uma análise sintática de um texto gramatical da Bíblia, que nem mesmo sequer sabe fazer uma hermenêutica de um texto bíblico, entender os mistérios do Altíssimo. Isso foi a parte que fez muito mal aos povos. Lamentavelmente, há muitos desse nível povoando a terra de religiões que só denigre a boa imagem da palavra do Altíssimo. Essa categoria de pessoas analfabetas, semi-analfabetas, saiu mundo afora pregando a palavra de cabeça para baixo, além de deturparem a divina palavra, anunciaram um Deus que, apesar de não ser o Deus de Israel, disseram que o é. Até hoje insistem em dizer que o Deus que anunciam é o Deus de Israel. Explico. O Deus das nações cristãs é Daimon. E o Messias que anunciam não é o Filho do Altíssimo. O Messias que os pregadores das nações anunciam é vulnerável e incompetente. Ele salva, mas não tem força para livrar o seu súdito das mãos de um suposto Satanás que eles conhecem. Um discípulo desse Messias falso é salvo hoje, amanhã pode já estar perdido novamente. Já o discípulo do Filho do Altíssimo é predestinado desde a fundação do mundo para a vida eterna, Atos 13:48, e não depende de obras más ou boas para mudar o destino da sua vida eterna, porque o Eterno predestinou desde a eternidade em Yahushua, seu Filho, e isso gratuitamente, Romanos 6:23. Esse povo que saiu povoando a terra de alucinações dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando abrem a Bíblia para lê-la, não dizem vamos ler a Bíblia, mas dizem vamos abrir a palavra de Deus. Você acha que pessoas desse tipo, que não sabem sequer fazer a separação de um livro para a palavra do Altíssimo, podem conscientemente dizerem que são pregadores da palavra do Eterno? Milhões deles leem a Bíblia como se ela estivesse sido escrita para eles. Aí onde está o problema. Veja um exemplo. O irmão Beto e o irmão Título. É um exemplo. Abriram a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8 e verso 37 e disseram: irmãos, aqui está dizendo que nós somos mais que vencedores. Felizmente esse texto não diz que nós somos mais que vencedores, mas o homem que escreveu aos Coríntios disse que ele e demais companheiros na fé que ele os conheciam pessoalmente sabia que os tais realmente tinham passado da morte para a vida. Eles é que eram mais que vencedores em Yahushua. Esse tipo de gente interpreta a palavra do Altíssimo somente para o seu bel prazer. Para concluir, vamos fazer uma análise sobre mulheres pastoras. Mulheres pastoras é uma das muitas aberrações da cristandade. Isso é uma vergonha. Homens sendo dirigidos por mulheres, o que é abominável aos olhos do Altíssimo. Não porque o Altíssimo
menospreza as mulheres, mas porque cada um tem o seu espaço na obra da evangelização. Ser pastora nunca foi o espaço permitido pelo Messias. Qualquer mulher que pensa em assumir um cargo de pastora é uma rebelde e antiquada. Não obstante, a mulher pode ser uma autêntica serva do Altíssimo, servindo-o com modos adequados, segundo os requisitos exigidos para cada servo. Porém, ser pastora é ridículo e imoral, porque deturpa a verdadeira doutrina do Eterno. O emissário Shaul adverte-nos a nos comportarmos segundo o Evangelho de Yahushua e diz: se alguém não obedecer ao seu Evangelho, seja maldito. Gálatas capítulo 1, verso 8 a 9. Como pode uma mulher ter a ousadia de encarar o próprio Espírito Santo passando por cima das suas ordens, como por exemplo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11? O emissário determina: não permito que a mulher ensine e nem que exerça autoridade sobre o marido. Ora, se a mulher não tem direito de exercer autoridade sobre o seu marido, como poderia exercer autoridade sobre os maridos alheios? Quer seguir ao mestre? Deixe dessa pacovice. Mulheres pastoras é uma abominação ao ministério do Espírito Santo.